Prepare-se. A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Esqueça tudo o que você já ouviu por aí, porque agora você vai viajar em um novo mundo. Bem-vindo ao canal da Resistência, o reduto da informação. Prepare-se, a partir de agora começa o seu despertar. A Segunda Guerra Mundial deverá ser fomentada ao tirar vantagem das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Essa guerra deverá acontecer para que o nazismo seja destruído e o sionismo político se torne forte o bastante para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deverá se tornar forte o bastante para equilibrar o domínio do cristianismo, que será limitado e deixado em xeque até o momento em que for necessário para o cataclisma social final. A Segunda Guerra, como sabemos, teve como protagonistas a Alemanha de Adolf Hitler e sua perseguição desmedida aos judeus. Não à toa, o Holocausto provocou mudanças fundamentais no modo de pensar dos perseguidos. Entre elas, o mais importante foi o consenso de que eles precisavam de um lugar onde pudessem ficar a salvo de qualquer tipo de repressão e que também pudesse servir como um abrigo para outros judeus, que é um pensamento essencialmente sionista e que levou à criação do Estado de Israel em 1948, alguns anos após o fim da guerra. Além disso, o comunismo teve um papel muito mais proeminente na Segunda Guerra, já que a União Soviética fez parte dos aliados e protagonizou um contra-ataque à Alemanha que desestabilizou completamente o exército de Hitler. Isso permitiu que ela se tornasse uma das superpotências do mundo à época, sendo um contraponto à América capitalista. Segunda Guerra Mundial. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a frota americana em Pearl Harbor, e isso causou a entrada dos Estados Unidos da América naquela guerra. O presidente Franklin Roosevelt declarou que o ataque foi um dia que será lembrado para sempre como infame. Um dia infame de fato, mas não por causa do ataque surpresa a Pearl Harbor. Não apenas havia conhecimento prévio do ataque a Pearl Harbor, como também foi intencionalmente provocado. Roosevelt, que era Illuminati, e sua família composta de banqueiros de Nova York desde o século XVIII, era muito generoso aos interesses dos banqueiros internacionais, e o interesse era entrar na guerra. Como vimos, nada é mais lucrativo do que as guerras internacionais. Retirada do diário oficial do secretário de guerra de Roosevelt, chamado Jim Sumner, datado de 25 de novembro de 1941, uma conversa entre Roosevelt. A pergunta é como deveria manipular o Japão a disparar o primeiro tiro. Nos meses que se seguiram ao ataque de Pearl Harbor, Roosevelt havia feito tudo o que podia em seu poder para enfurecer os japoneses e levá-los a uma postura agressiva. Ele suspendeu todas as importações de petróleo americano, congelou todos os ativos circulantes japoneses nos Estados Unidos, fez empréstimos públicos aos chineses e forneceu ajuda militar aos britânicos, ambos inimigos dos japoneses na guerra. Exatamente 3 dias antes do ataque, a inteligência australiana informou Roosevelt de que havia uma operação militar japonesa em direção a Pearl Harbor. Roosevelt simplesmente ignorou. Então, como já era esperado, o Japão atacou Pearl Harbor, matando 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, 83% da população americana não queria nada com a guerra. Após Pearl Harbor, 1 milhão de cidadãos se ofereceram como soldados. Os esforços bélicos da Alemanha nazista foram amplamente apoiados por 2 organizações,
A IG Farben produziu 84% dos explosivos alemães e também o Zyklon B, usado nos campos de concentração para matar milhões de pessoas. Um dos parceiros secretos de IG Farben era a empresa de petróleo de J.G. Rockefeller, Illuminati, e a empresa Standard Oil. O bombardeamento drástico de Londres pela Alemanha nazista, por exemplo, só foi possível com uma venda de 20 milhões de combustível pela Standard Oil, empresa de Rockefeller, para a IG Farben. Vale a pena lembrar também outra organização traidora, a Union Bank Corporation. Ela não apenas financiou vários aspectos da ascensão de Hitler ao poder, ela era também lavanderia para dinheiro nazista, que foi exposta eventualmente por guardar bilhões de dólares nazistas em seus cofres. A Union Bank Corporation foi eventualmente confiscada por violação do ato de comercialização com o inimigo. Adivinhe quem era o diretor e vice-presidente da empresa? Prescott Bush, avô de W.B. Bush e pai de George Bush. Tenha em mente, além disso, considerar a moral e a posição política que desempenha a família Bush nos Estados Unidos. Vietnã. A declaração oficial da guerra contra o Vietnã, feita pelos Estados Unidos, veio a partir de um suposto incidente envolvendo o ataque de 2 destroyers americanos por barcos PT norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. Apenas isso foi o pretexto cataclísmico para a mobilização de gigantescas tropas de um enorme aparato de guerra. Um problema, no entanto: o ataque dos destroyers americanos por barcos PT vietnamitas jamais ocorreu. Foi um evento totalmente encenado para servir de desculpa para aquela guerra. O ex-secretário de Defesa Robert McNamara declarou anos depois que o incidente de Tonkin foi um erro, enquanto vários outros membros internos se pronunciavam revelando que foi tudo uma farsa. Declarada a guerra, voltemos aos negócios. O presidente Lyndon Johnson suspendeu as restrições comerciais ao bloco soviético. Por consequência, a empresa financeira de Rockefeller financiou fábricas da União Soviética, usadas para a fabricação do equipamento fornecido aos vietnamitas. No entanto, o financiamento de ambos os lados deste conflito é apenas um lado da moeda. Em 1985, as regras de ação na Guerra do Vietnã foram classificadas como segredo. Declarava o que era e que não era permitido fazer às tropas americanas. Incluía absurdos como o sistema antiaéreo de mísseis vietnamita não poderia ser bombardeado até que esteja em total operação. Alvos estratégicos críticos só poderiam ser atacados com a devida autorização feita por militares da alta patente. Fora a imposição dessas absurdas limitações, os vietnamitas foram informados sobre essas restrições e, portanto, poderiam basear estratégias inteiras nas limitações das tropas americanas. Foi por isso que a guerra durou tanto tempo. E a conclusão é essa: os Estados Unidos nunca quis ganhar a guerra do Vietnã, apenas mantê-la viva. Essa guerra, por lucros, resultou na morte de 58 mil americanos e 3 milhões de vietnamitas. Então, onde estamos agora?